Iniciando a nossa unidade 1, vamos falar um pouco a respeito da relação da psicologia com a educação. Quando nós falamos de psicologia, nós sempre falamos de uma psicologia do cotidiano, que às vezes se associa ao senso comum. É uma psicologia que é utilizada por várias pessoas que não têm um caráter científico, né? E nós percebemos que a psicologia passou a ser considerada ciência em 1879, quando começou a desenvolver os primeiros laboratórios experimentais de pesquisa em psicologia na Europa, principalmente na Alemanha. Até porque então, antes, as pessoas utilizavam a psicologia no seu cotidiano, na educação com os filhos, em uma conversa com os amigos, quando queriam convencer alguém a respeito de alguma coisa. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram sentindo a necessidade de ter um caráter mais científico em relação ao que é a psicologia. E a partir daí, foi o que buscando esse caráter mais científico. Então, a partir de 1879, ela passou a ser considerada ciência a partir dos primeiros experimentos laboratoriais realizados na Europa. Também é importante fazer uma reflexão da psicologia e entender como ela influencia no nosso dia a dia. Afinal de contas, não é fácil definir o que é a psicologia, devido às diferentes concepções que existem a respeito da psicologia, devido às diversas abordagens teóricas existentes. Devido a cada abordagem teórica, nós vamos ter uma concepção de homem e um objeto de estudo a ser abordado. Então, a ciência é um produto social e cultural, e a psicologia como ciência se constitui sob a influência dos momentos históricos. Em cada época da nossa história, cada sociedade enfrentou seus problemas com novas ideias e em busca de respostas a partir de seus próprios recursos e de seu próprio modo de ver as coisas. E foi com base nessa busca que foi desenvolvendo novos instrumentos e novas tecnologias. E antes, os deuses tinham um poder muito grande que influenciavam o dia a dia das pessoas. E as explicações científicas foram tomando espaço a mais na sociedade e passaram a fazer parte de uma necessidade das pessoas. Então, as explicações que antes eram dadas a partir de uma explicação devido aos deuses, passaram a requerer uma explicação dita científica, né? Então, era necessário uma verdade com base nos experimentos, com base na ciência. Então, antes nós tínhamos a influência do cristianismo, que havia as interpretações de doutrinas e mandamentos com bases na adoração de um único Deus, que por muito tempo as respostas às diferentes indagações do homem foram dadas por meio dos mitos. Depois a religião e a filosofia se encarregaram de responder a estas perguntas. E a ciência ela vai surgir para olhar de uma forma mais visível. Afinal de contas, acreditava-se que o mundo era um sistema mecânico possível de ser descrito de forma objetiva, que até então era descrito de uma maneira muito subjetiva. Era com base no que o homem acreditava no seu senso comum. E a ciência ela vai requerer algo mais objetivo, com base no que é possível ver e manipular através de variáveis e experimentos também. E a ciência constitui-se e afirma-se de uma prática social ideologicamente marcada. Então a psicologia procurou um modelo de cientificidade. O homem passou a ser visto como um fenômeno igual a outro qualquer, sem ser levado em consideração a cultura na qual está inserido. E os primeiros momentos em que a psicologia foi utilizada foi em estudos voltados à orientação e seleção escolar e profissional por meio das faculdades mentais,
também através do uso das escalas métricas para a classificação dos indivíduos através dos testes de QI, através da mensuração das habilidades e classificação das crianças quanto à capacidade de aprender e de progredir nos estudos, ou seja, os primeiros testes foram usados principalmente na área da psicologia escolar. Então, a gente pode definir a psicologia como a ciência que estuda o ser humano concreto em todas as suas expressões, como comportamento e sentimentos construídos a partir das relações sociais, das vivências individuais e da constituição biológica. O indivíduo ele constrói o seu ser aos poucos, apropriando-se do material do mundo social e cultural, ao mesmo tempo em que atua sobre esse mundo, ou seja, ele é ativo na sua construção e modificação. Diante disso, nós temos algumas polêmicas em relação à psicologia. A primeira delas é a definição da psicologia depende da abordagem adotada. Como foi dito antes, a psicologia vai depender o quê? Da abordagem que é adotada, que nós vamos ter o quê? O seu conceito e também o seu próprio objeto de estudo, né? Então, de acordo com a abordagem teórica, nós vamos ter o quê? O seu objeto e a sua concepção de homem, né? Outra polêmica seria o quê? A existência de diferentes escolas psicológicas que acabam formulando um conhecimento fragmentado de uma única e mesma totalidade que é o ser humano. Então, essas diferentes escolas psicológicas foram surgindo no decorrer do tempo, porque cada uma foi o quê? Buscando algo diferente, acrescentando algo a mais em relação ao ser humano, né? Nessa busca. Então, cada escola psicológica vai ter o quê? Alguma concepção e um objeto a ser estudado. Alguma dessas escolas considera a psicologia pertencente ao campo das ciências do comportamento, outra das ciências sociais e ainda outras das ciências biológicas. Então, a psicologia ela envolve várias áreas, vários campos, né? Em algumas vai pertencer às ciências do comportamento, outras ciências sociais e também às ciências biológicas. Então, essas são algumas das polêmicas que envolvem a ciência psicológica. Temos que as mais importantes tendências teóricas são o behaviorismo, a gestalt e a psicanálise. O behaviorismo ele vai enfatizar o comportamento, ou seja, o seu objeto de estudo seria o quê? O comportamento humano. A Gestalt teria como ênfase a compreensão do homem como uma totalidade, enquanto que a psicanálise teria como ênfase a teoria da sexualidade infantil. Temos também a teoria sócio-histórica, que é fundamentada no marxismo, e nela temos dois principais representantes, o Vygotsky e o Vallon. Vygotsky ele buscou estudar o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade, ou seja, a ênfase dele vai estar aqui na relação do homem com o seu meio social. Enquanto Vallon ele vai enfatizar a importância das emoções no desenvolvimento da pessoa. A partir disso, podemos concluir que as relações entre o homem e o meio em que ele vive estão sempre se enriquecendo pelo fato de o meio não ser constante, ou seja, o meio está em constante mudança. Ao transformar suas condições de vida, o homem transforma-se a si próprio. A saída para o impasse da dualidade entre o ser biológico e o social é o método materialista dialético. O homem é um ser biológico, psicológico e social que se desenvolve na natureza. A dialética dá à psicologia o seu equilíbrio e a sua significação ao mostrar simultaneamente ser uma ciência da natureza e uma ciência do homem. A relação entre a psicologia e a educação. Bem, temos que a psicologia é solicitada a intervir na solução de problemas bastante relevantes, sendo um ambiente escolar um dos locais onde ela tem uma grande aplicabilidade.
Afinal de contas, a escola é um ambiente transformador e questionador, mas também não podemos esquecer que a psicologia não vai ser trazer uma fórmula mágica para resolver os problemas, mas ela vai poder trazer ao professor meios para que possa compreender melhor o seu aluno, certo? E dessa forma cabe ao educador conhecer como acontece o desenvolvimento desse aluno e a partir daí compreender melhor como pode ajudar no processo ensino-aprendizagem. Então, cabe destacar a responsabilidade da escola para com o aluno, ressaltando a necessidade do interesse que o educador deve ter pela vida do aluno como um todo, fazendo com que a escola passe a ter sentido na vida dele. E isso nós podemos observar que uma das grandes queixas dos professores na atualidade é justamente isso, a falta de interesse dos alunos. E algo que eu acho de extrema importância é fazer com que esse vínculo entre professor e aluno aconteça de uma maneira mais efetiva, que esse professor se aproxime da realidade do aluno, visto que às vezes o professor traz um conteúdo já pronto e o aluno muitas vezes não tem esse devido interesse. E isso ocasiona uma barreira nesse processo. E de tal forma que, em vez de ocorrer um momento de troca, de aprendizado, isso faz com que o aluno acabe perdendo o interesse e o professor acabe rotulando aquela turma como a turma que possui alunos que não têm interesse, que não querem aprender. Mas, de fato, o que é que aquele educador está se propondo a fazer para que seus alunos se motivem, que se tenham algum interesse nas suas aulas? Então, a psicologia, dessa forma, ele ajuda a compreender melhor algumas atitudes dos alunos ou mesmo de um colega de trabalho. Afinal de contas, no ambiente escolar, o professor ele vai estar em relação não somente com os alunos, mas também com os demais colegas do ambiente escolar. A psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa com professoras do ensino fundamental para relacionar desenvolvimento e aprendizagem. Segundo os resultados dessa pesquisa, mostram que a maioria das professoras relacionam desenvolvimento e aprendizagem numa relação de dependência, ou seja, o aluno só desenvolve quando aprende. Outras professoras acham que o desenvolvimento acontece primeiro, sendo condição necessária para que haja aprendizado, ou seja, a primeira pessoa se desenvolve para posteriormente aprender. Enquanto que algumas professoras responderam que é por meio da aprendizagem que o aluno vai desenvolver suas aptidões. Posteriormente, nós vamos observar que Vygotsky ele traça 3 grandes posições teóricas em relação ao desenvolvimento e aprendizagem, sendo que a primeira posição teórica dele corresponde que os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado, ou seja, o aprendizado é visto como um processo externo que segue o caminho do desenvolvimento. Em sua segunda posição teórica, o aprendizado é desenvolvimento. O processo de aprendizado é reduzido à formação de hábitos, identificando com o do desenvolvimento. Desenvolver e aprender novos comportamentos, isto é, aprender a aumentar o repertório comportamental. E isso nós observamos que desde quando a criança é inserida no contexto escolar, ela vai interagir com outras crianças e aumentar o seu repertório comportamental, não somente a partir da influência das trocas que acontecem entre a criança e o professor, mas também da própria relação que se estabelece com as crianças de idade aproximada. A terceira posição teórica corresponde que desenvolvimento e aprendizagem estão relacionados, mas são diferentes e cada um influencia o outro. O aprendizado
aprendizado escolar produz algo novo no desenvolvimento da criança, propondo o desenvolvimento em dois níveis diferentes. E nós vamos ter que existe um desenvolvimento real que corresponde ao que a criança já é capaz de realizar sozinha, e existe o que é o desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança consegue realizar com a ajuda de outra pessoa, ou seja, através da mediação, tanto do professor, dos seus pais, ou até mesmo de qualquer outro adulto ou criança de sua idade. E a partir disso nós temos um conceito de zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Então, a partir disso, a grande contribuição de Vygotsky é mostrar que aprendemos e nos desenvolvemos sempre em relação com as outras pessoas em nossa volta. E nessa relação, não é somente o que? A criança aprender com o adulto, mas a criança ela pode desenvolver-se e aprender com as crianças de idade aproximada e também com o professor, com o educador. A importância do educador interagir sempre com o outro, ou seja, para ensinar alguma coisa é preciso estar junto com o outro, ajudando. Então, o conceito de mediação é de extrema importância na teoria de Vygotsky. Ele também propõe que o educador busque atuar na zona proximal de desenvolvimento, ou seja, a educação tem que partir daquilo que o aluno já atingiu, buscando concretizar, que ele apresenta como potencial, visto que muitas vezes o professor busca apenas aquilo que o aluno já sabe, ou então lança desafios que a criança não é capaz de realizar. Então é importante que o professor sempre trabalhe com desafios de uma maneira crescente, e não que apenas lançando atividades que a criança já é capaz, que já são rotineiras a ela no seu dia a dia escolar, ou então atividades que ela não se sinta capaz de realizar, que ela não se motive em tentar fazer. Em relação aos estágios em psicologia do desenvolvimento, nós temos que a aprendizagem é um processo que está interligado com o desenvolvimento da pessoa. Sendo assim, a educação na escola deve proporcionar ao aluno experiências pessoais que promovam o seu desenvolvimento intelectual. E cabe ao educador orientar, regular o meio socioeducativo, ou seja, ele deve atuar em todos os ambientes da escola como facilitador da sua própria interação com os alunos e das relações que estabelecem entre eles. E nisso nós vamos ter que Freud teve uma grande contribuição, que foi mostrar que o homem tem um desenvolvimento sexual ao longo da sua vida, que é determinado pela cultura em que está inserido. E assim, a teoria de Freud ela foi bastante revolucionária na época, porque ele foi um dos primeiros teóricos a colocar ênfase em relação à existência da sexualidade desde a infância, né? E a sexualidade do homem não é apenas dada pelo desenvolvimento biológico, mas é formada por uma energia que é o motor de busca, de satisfação dos desejos. E ele também estabeleceu algumas fases do desenvolvimento, que são elas: a fase oral, a anal, a fálica, a latência e a genital. Já o Piaget, ele explicou o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento, da linguagem e da afetividade, e teve uma contribuição para a educação essencial através de experimentos realizados com seus filhos, e ele estabeleceu 4 estágios do desenvolvimento, que são eles: o sensório motor, que acontece de 0 a 2 anos de idade, o pré-operacional de 2 a 6 anos, operações concretas de 7 a 11 anos, operações formais de 12 anos em diante. Essas fases, elas acontecem nessa sequência. Em relação à idade, não quer dizer que de 0 a 2 anos é o sensório motor, é uma idade aproximada, certo?
Não quer dizer que com 2 anos já o que? Inicia o pré-operacional, mas é uma idade que geralmente acontece. A sequência é a mesma para todas as crianças. A teoria de Vallon proporciona uma visão de ser humano mais completa que abrange os aspectos cognitivos, afetivos, sócio-históricos da constituição do indivíduo. Nela também se tem a necessidade de conceber o desenvolvimento como um processo de evolução dinâmica ocorrendo em etapas com características específicas. E ele vai estabelecer estágios desde quando o período da vida intrauterina, onde a criança encontra-se em total dependência biológica do organismo materno. Posteriormente, até o 1º ano de vida, vai se ter o estágio impulsivo emocional, no qual as emoções prevalecem e permitem as primeiras interações da criança com o seu meio. Posteriormente temos o período sensório-motor, por volta dos 2 anos de idade, no qual há o predomínio da exploração do mundo físico e é caracterizado pela aquisição da marcha e da palavra. O período do personalismo, entre 3 e 5 anos, período dos confrontos e da formação da autonomia. Esse período ele é caracterizado pelo predomínio dos nãos, em que a criança fala, contesta. O período da puberdade e da adolescência, antes da idade adulta, também é comparado à crise dos 3 anos, só que há um retorno da atenção sobre sua própria pessoa, que é a fase da adolescência. E por último temos o período da fase adulta, no qual a pessoa atinge um certo equilíbrio entre o desenvolvimento emocional e o intelectual. Temos a importância do papel do educador na formação da personalidade do aluno. E não podemos esquecer da socialização secundária, no qual o envolvimento dos educadores é de extrema importância tanto para a questão intelectual quanto para as aptidões sociais do aluno. Quando se fala de socialização, temos 2 tipos de socialização. Inicialmente, a socialização primária, no qual os responsáveis são a família, e posteriormente a socialização secundária, que são as outras instituições são responsáveis, e a principal delas é a escola. E o professor acaba sendo a figura de destaque na instituição escolar, porque ele vai estar em contato direto com o aluno. Ele acaba sendo um referencial, o aluno tem o professor como uma pessoa de identificação. Então, a personalidade significa a maneira habitual ou constante de reagir de cada indivíduo que se constrói progressivamente segundo um ciclo de alternância de 2 funções principais, a afetiva e a inteligência. E uma das dificuldades da escola é fazer que o aluno tenha interesse nas atividades pelos professores, visto que muitas vezes, principalmente na nossa atualidade, existem muitas outras coisas mais atrativas do que o conteúdo que o professor estabelece no dia a dia. Então, esse professor ele precisa propor atividades diferenciadas para que o aluno tenha interesse e também perceba a importância delas para a sua vida. Os educadores devem procurar descobrir atividades e situações que toquem de perto o aluno, promovendo o seu interesse. A formação pessoal do educador. Inicialmente, somos seres em constante processo de mudança. Então, o professor de hoje, ele precisa sempre buscar novos meios para chamar a atenção desse aluno. Afinal de contas, o aluno de hoje, ele é bastante antenado com os mais diversos tipos de tecnologias, de situações que acontecem à sua volta. Então, é importante que o professor tenha interesse ao que chama atenção a esse aluno. A influência do social também é importante. Então,
cabe a esse professor saber o que? Se relacionar. Não é o que ter uma postura apenas tradicional, como acontecia há alguns anos atrás, que o professor chegava, ministrava sua aula e tinha sua tarefa cumprida. O professor precisa o que? Ter uma boa relação com o seu aluno para se ter o que? Algum retorno diante de sua atividade. Então, hoje, cabe ao educador ter conhecimento de suas próprias formas de pensar e agir nas diferentes situações em que se encontra, levar em consideração o desenvolvimento da sensibilidade frente aos educandos, compreendendo a complexidade das relações estabelecidas e entendendo que não são totalmente controláveis. Afinal de contas, mesmo que você planeje uma atividade, nem sempre aquela atividade vai sair conforme o que você havia planejado. Então é interessante o que? Sempre ter outras alternativas, buscando sempre o que? Público-alvo que você tem. É saber como é a sua turma, como são os seus alunos, buscar que estratégias você pode utilizar. Estar seguro da sua prática e de si mesmo, para que ao se sentir ameaçado, não ameace. Às vezes, o professor, por estar seguro demais, acaba perdendo o controle da situação. Então é interessante o quê? Sempre conhecer a sua turma, porque você conhecendo, você vai ter o quê? Um melhor domínio e ter melhores resultados. Bem, hoje finalizamos nossa primeira unidade, né?